Oi, minha gente, tudo bem? Olha, eu tinha prometido gravar, fazer uma live para a gente esse final de semana, né? Sobre os gêneros textuais. Escolhi um gênero específico, né, para nós analisarmos, e eu disse que ia trabalhar aspectos de gramática também, né? Só que ontem não foi possível, eu tive um compromisso que tomou o dia todo, e no final do dia, e hoje eu tive algumas questões técnicas, então assim, não realmente não pude deixar, não pode ser ao vivo, né? Mas na próxima semana eu prometo que nós faremos aquela abordagem, certo? Que já havia sido combinado antes. É, será no final de semana, mas aí eu aviso, tá bem? Então nós vamos trabalhar hoje, né? Vamos analisar um conto maravilhoso, um conto bem conhecido, eu acho que vocês irão gostar. Vamos analisar alguns elementos. Vejam, eu já gravei anteriormente um vídeo sobre conto maravilhoso. Por que eu estou falando de conto maravilhoso novamente? Porque aconteceram alguns erros, certo? Algumas questões que fugiram da tipologia, né, textual, alguns aspectos ficaram, assim, falhos. A gente precisa entender bem. Até porque, nos próximos dias, nós já estaremos mudando de gênero, né? Inclusive, já começamos com algumas outras abordagens, eu me refiro aos alunos da minha isolada, né? Porque aqui eu deixo gravado para todos, mas, claro que eu estou, assim, seguindo a, a linearidade dos gêneros que eu tenho visto na minha sala, né? Com os alunos, especialmente com os do fundamental, que irão fazer concurso agora para admissão do sexto ano, no final do ano. Porém, esses gêneros textuais, eles são assunto de todas as séries, tá certo? Todos os concursos. Você vê que o Enem, por exemplo, né, todas as questões do Enem, da parte de linguagem, parte de português, traz uma abordagem de gênero. Tá? A maioria das questões já especifica. Na carta acima, na biografia lida, né? No infográfico que você acabou de ler. Então, é uma prova que traz muita abordagem de gênero. E se você já sabe o gênero, se você sabe a tipologia desse gênero, né? Inclusive se você sabe os elementos, o que compõe esse gênero, com certeza você vai saber interpretar melhor, né? Então, hoje nós vamos abordar o conto maravilhoso, vamos fazer uma análise. Para quem não me conhece, eu sou professora Ana Fabrícia, sou especialista em linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa e mestra em ciências da linguagem, tá? E eu gostaria, então, de convidar todos para essa análise agora do conto maravilhoso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bem, esse conto maravilhoso, ele é muito conhecido, minha gente, ele é muito conhecido, ele já foi trabalhado, eu acredito que todos vocês já tiveram, né, em algum momento, contato com esse gênero textual, tá? Conto maravilhoso é um gênero textual que, como eu já falei na aula anterior, né, ele traz sempre a questão das personagens, né, serem personagens que estão sempre com algum conflito, algum problema, né? Tem o mocinho que resolve o problema, e tem a personagem, então, que precisa ser salva, né? Precisa estar ali vitimizada por alguma pessoa, por alguma situação, precisa de ajuda. E daí a presença forte de magia é vista, né? Porque o maravilhoso, que muitas pessoas acreditam que o maravilhoso no conto maravilhoso é o final feliz. Não é. O maravilhoso do conto maravilhoso é a magia, entende? É a magia que tem que existir no conto maravilhoso, tá? E aqui para lembrar quais são os elementos principais do conto maravilhoso. Quando a gente fala em conto maravilhoso, então, o que a gente tem que lembrar, né? Quais são os elementos deste tipo de texto? Deixa eu passar aqui a tela para nós. Eita, passou um pouco demais. Eu cliquei. Pronto, tá aqui. Ó, os elementos do conto maravilhoso. O conto maravilhoso, ele tem o tempo indeterminado, era uma vez, certo dia, né? O espaço da narrativa no conto maravilhoso, ele aparece, né, em castelos, florestas, ambientes medievais. Olhe, é necessário ter um castelo, é necessário ser exatamente, né,
um príncipe ou uma princesa, como o próximo tópico traz, né? Príncipe, princesas, camponeses, seres mágicos são personagens do Conto Maravilhoso. No entanto, o Conto Maravilhoso, no Conto Maravilhoso não é obrigatório ter uma princesa ou um príncipe. Veja o Chapeuzinho Vermelho, né? Veja a questão dos três porquinhos. Nós não verificamos príncipes ou princesas, mas é um conto maravilhoso. Bem, seres mágicos, né, que também podem aparecer, né? Não esquecer que toda narrativa tem o seu narrador, né? O narrador, ele é presente nas narrativas, obviamente, e nós já estudamos isso, né? O narrador personagem, o narrador onisciente, o narrador observador, que até nós vamos tocar aqui em alguns trechos para analisar esse aspecto, tá certo? Uma problemática, assim, conto maravilhoso, não há problemática. Eu já falei muito para os alunos, né, da Isolada de Português, não há conto maravilhoso sem problemática. E torno a falar para todos. Você, né, que deseja fazer uma prova de português, está se preparando para um concurso, saiba que o conto maravilhoso sem problemática não é conto maravilhoso, tá certo? Ah, tem príncipe, tem princesa, tem magia, tem um final feliz. O final feliz é porque teve algum problema, né? O final feliz se exige da problemática, se exige no conto, devido a uma problemática, tem que existir uma problemática. Há um momento mais conflitante, mais tenso da problemática, né? Que é o clímax. A gente tem a resolução do problema, e essa resolução, em sua maioria, vem permeada de magia, né? E o final feliz, tá certo? Vamos ler um conto, vamos ler juntos um conto maravilhoso, muito conhecido, como eu falei para vocês, e vamos analisar alguns aspectos presentes, tá? Vamos lá. O primeiro conto, o primeiro conto não, que é o único que nós vamos ver hoje, né? O primeiro parágrafo começa apresentando, então, o personagem da narrativa, né? O protagonista aqui, ó. O título é João e o Pé de Feijão. Era uma vez uma pobre viúva que tinha um filho chamado João. Eles moravam numa humilde propriedade e só tinham para o seu sustento uma vaca, a Branca Leitosa. Como a vaca não estava mais produzindo leite, precisaram vendê-la para poderem sobreviver. Ó, gente, esse texto eu tirei de um site, mas eu fiz muitas modificações de pontuação, tá? Eu nem referenciei o site no final dos meus slides, mas eu vou colocar na descrição do vídeo e coloco adaptado, porque eu fiz algumas mudanças de pontuação, algumas questões, e eu acho que mudei alguma coesão também em algum trecho, tá certo? E acredito que ainda faltam umas melhorias, mas enfim, vamos lá. Apresentou aqui João, né? João, ele morava numa casa humilde com sua mãe, e para sustento só tinha uma vaca branca leitosa. Né? Veja que aqui já tem uma caracterização, já vislumbre aí, já visualize seu personagem, tá certo? Principal, né? Tem a mãe também, né? E a vaca que era o único sustento da casa. Aí ele diz, segundo parágrafo, então João, puxando a vaquinha por uma corda, foi para a cidade, né? Aí seria foi a cidade. Não vou considerar aspectos gramaticais, não. Vou atentar só a semântica, tá certo? Foi à cidade para cumprir cumprir a inevitável missão. Ele nem havia chegado à feira da cidade quando, em uma encruzilhada, encontrou o homem no meio do caminho. Olha, daí observe o elemento da narrativa, né? Isso eu iria fazer ao vivo, assim, perguntar a um, a outros elementos, né? Eu já estava vendo, assim, como seria empolgante, como seria legal, mas próxima semana nós fazemos com outro gênero, tá bom? Aí ele tem o seguinte, ele encontra alguém, né? Alguém no meio do caminho, um homem, veja. A partir daí vai surgindo, então, uma questão na história, uma problemática, né? Bom dia, João. O menino respondeu o cumprimento, ficou intrigado e pensou, como ele sabe meu nome? João, para onde você vai? Quem vai, vai aonde, né? Era para ser aonde aí. Para onde você vai? Perguntou o senhor. Vou à cidade vender esta vaca, respondeu o menino. Podemos trocar a vaca por esses feijões mágicos. São tão mágicos que, quando jogados na terra, já no dia seguinte, o pé de feijão terá crescido até o céu, retrucou o velhinho. Que maravilha, então eu troco, falou euforicamente o garoto. Veja que aí já tem uma situação, né? João foi à cidade puxando a vaquinha para cumprir a missão. A missão de João aqui não é, né? Ele precisava vender a vaca para eles poderem sobreviver.
No meio do caminho, este homem surge e oferece a ele algo, né? Feijões mágicos, olha o elemento mágico aí, ó, elemento mágico, e que ele trocasse, né? Propõe uma troca, então, né? Disse que se ele jogasse na terra esses feijões, no dia seguinte já tinha um pé de feijão tão grande que chegaria até o céu. Isso também é mágico, obviamente, né? Isso aí é a magia, o pé de feijão não chega aos céus. E João, sem pensar duas vezes, já aceitou. João voltou para casa feliz da vida pela aquisição, feijões mágicos. Quando chegou à sua casa, ainda estava claro, pois ele nem chegara à cidade. Ou seja, ele voltou logo, né? Ele não chegou até a cidade, ele voltou antes do previsto. Apenas encontrou o Senhor e voltou rapidamente. A mãe perguntou: já voltou? Veio-se a branca leitosa? Sinal de que conseguiu vendê-la. Quanto você conseguiu por ela? João, felicíssimo, disse: você não vai adivinhar o que aconteceu, e contou tudo como ocorrera. A mãe não se conformou, imediatamente gritou furiosa: como você foi tolo! Nesse momento, estava tão irritada que jogou os feijões pela janela e berrou: vá para a cama. Tem a informalidade aí do pra, né? Vá dormir sem comer nada. Veja, então a gente tem aí o grande, né, uma outra tensão. O menino começa a problemática de fato, né? A problemática inicia desde o momento que ele aceita trocar a branca leitosa pelos feijões. Quando chega em casa, há o conflito maior porque a mãe não aceita, né? A mãe não aceitou aquela troca, não era isso que ela não acreditava realmente, né, naquela história de feijões mágicos. Aí vamos ver o que aconteceu. Joãozinho demorou muito para dormir porque estava faminto. Demorou, mas adormeceu. Quando acordou, estava tudo mudado. O sol não entrava mais em seu quarto, estava tudo muito escuro, folhas enormes cobriam a janela. Muito intrigado, levantou-se rapidamente e foi ver o que acontecera. A gente observa que o que predomina no conto maravilhoso é o tempo passado, os verbos no passado, né? Eu gostei muito dessa questão do acontecer aqui, que esse aqui indica o pretérito mais que perfeito, né? Porque a gente precisa saber usar os tempos verbais. O conto maravilhoso, os fatos acontecem no passado, né? Então você observa, era uma vez, aconteceu isso em um tempo, certo tempo, que eu não sei quando foi, né? E aqui a articulação do pretérito mais que perfeito é muito interessante, muito importante, porque se você usa um pretérito perfeito, você tem que utilizar, se para um pretérito mais distante, o mais que perfeito. É isso que se espera na norma padrão, né? Continuando, ele diz: os feijões que sua mãe jogara haviam brotado. Um imenso pé de feijão subia às alturas, ultrapassando as nuvens, a perder-se de vista. João confirmou que os feijões realmente eram mágicos. Veja só, né? Curioso, João subiu no enorme pé de feijão. Subiu muito, muito até o céu. Lá encontrou uma estrada de nuvens. E no final dessa longa estrada havia uma casa muito, muito alta, parecia um imenso castelo. Na frente do monumental palácio havia uma senhora bastante grande. Ficou aí até, né? Bastante grande. Observe, viu? Contextualize, visualize a história aqui. Tá? João acordou, o cenário havia mudado, né? Ele foi ver o que tinha acontecido e o pé de feijão havia brotado, um imenso pé de feijão que subia às alturas, ultrapassando nuvens, né? A perder de vista. Ele nem viu o fim do pé de feijão. E aí ele foi até lá verificar o que tinha acontecido. Chegou lá, se deparou com essa senhora, né, muito grande. João cumprimentou educadamente, disse que estava faminto e precisava de um café da manhã. Você quer café, menininho? É isso que você vai virar, se o dono chegar, pois ele adora meninos grelhados no café da manhã, balbuciou a mulher. Olha só, né? Que situação. Você está vendo aqui que João chegou aos céus. Lá nos céus, né, que ele foi, então, subindo no pé de feijão, ele encontrou essa mulher, né, que é uma pessoa gigante, né, e que disse que o filho dela adorava, o dono, né, até então ela disse que era o dono da casa, adorava comer, né, meninos grelhados no café da manhã, tá vendo? E aí continua dizendo, essa mulher ficou com pena de João, né, João teve, então,
assim, foi, né, beneficiado pela pena, pela compaixão que a mulher teve. Levou até a cozinha, antes que terminasse a refeição, ouviram tum, 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 a onomatopeia aqui indicando o som, né? Tudo tremia muito, até as pessoas, de medo. João ficou tão desesperado que acabou se escondendo dentro do forno. Veja para onde João foi. Aqui eu mudei um pouquinho a fonte, que, né, para mudar um pouquinho assim, para ficar mais claro. Aí ele colocou. Aí nós temos. Era a hora do café do grandalhão. Ele estava com muita fome. Gritou: que cheiro bom! E cantou: Fi, feu, fó, fum. Farejo, sangue de um inglês. Esse inglês era para estar com minúsculo, porque aqui é um substantivo pátrio, né? Aí ele diz, inglês: esteja vivo ou morto, vou raspar-lhe os ossos e comer como pão. Opa! Depois da refeição, o grandão ficou contando moedas. Quando ele saiu da sala, João rapidamente roubou várias e várias moedas, colocou-as em sacos e saiu correndo até o pé de feijão. Jogou os sacos com o ouro e as moedas caíram no pobre quintal de sua mãe. João desceu muito, muito, desceu feliz e falou para a mãe: eu estava certo, os feijões são realmente mágicos. Está vendo, mãe? Né? Está vendo, mãe? Era para ter uma interrogação, né? Bem, mas é pouco que a gente vai fazendo, vai corrigindo, vai prestar atenção às questões, né? Olha, essa questão, mas pode ser uma afirmação também nessa exclamação. Observe aí, né, que João, então, se deparou na casa, chegou à casa de um gigante, né? Esse gigante que sentiu o cheiro, inclusive, né, de gente de longe, né? E comia, então, meninos, como a senhora havia falado, e aí ele começa, então, corre assim que o grandalhão, né, sai, se desfoca um pouquinho, ele corre, né, consegue escapar, desce pelo pé de feijão, desce com as moedas, consegue pegar algumas moedas, né, sacos com ouro de moedas, tá vendo, no quintal da mãe. E prova a mãe que estava certo, né? Até então. Escapou por muito pouco. Vejam, uma problemática, né? Porque ele estava em contato ali com os gigantes. Então, continuando, ele diz: por um longo tempo viveram bem com as moedas de ouro. Reformaram a casa, fizeram várias mudanças na propriedade, mas com o tempo as moedas de ouro acabaram. E um belo dia de sol, João resolveu subir no pé de feijão para se arriscar novamente. Chegou até a estrada das nuvens, avistou a enorme casa e tentou a mesma tática para entrar no castelo. Lá dentro, degustando calmamente o lanche, preparava-se para contar algo sobre o sumiço dos sacos de ouro que a mulher queria muito saber. E lhe perguntara. A mulher queria saber o que tinha acontecido, né, com os sacos de ouro. De repente ele ouve, tum, tum, passos e mais passos do grandalhão. Agora ele se esconde dentro do pote de farinha. Tudo aconteceu exatamente como da outra vez. O gigante cantou, né, aquela mesma melodia, né? Fi, feu, fó, fum, farejo o sangue de um inglês. Esteja vivo ou morto, doente ou são, vou raspar-lhe os ossos e comer como pão. Cantou o gigante mais uma vez. O Brutamontes falou à mulher: sinto o cheiro dele, aquele que roubou minhas moedas de ouro, minha galinha que bota ovos de ouro. Né? Foi o que ele se atentou, né? Minha galinha que bota ovos de ouro. Procuraram em todos os lugares, no forno, no pote de farinha, em todos os potes, não encontraram ninguém. Aí ele pensou: acho que estou sentindo o cheiro do menino que comi ontem. Agora que já tomei meu café, vou me distrair e ouvir minha harpa dourada. Na verdade, a gente entende aqui que, de fato, ele não comeu o menino, né? Na história, tem várias versões, né? Dos contos maravilhosos. A gente sabe disso, já falei para vocês. Aí, de fato, poderia ter sido até o outro menino, porque, como a própria senhora já havia dito, né? Ele gostava de comer meninos grelhados no café da manhã. Então, ele sentiu o cheiro, né? De João novamente. E aí ele diz: vou me sentar e vou me distrair ouvindo minha harpa. E disse para a harpa de ouro: toca, olha, outro aspecto mágico, né? Toca,
E aí ela tocou tão maravilhosa e calmamente que o ogro adormeceu como um bebê, mas roncava como um imenso leão e estremecia tudo. João, pé ante pé, pegou a harpa dourada e já estava escapando, quando a harpa gritou bem alto: Senhor, Senhor, até a harpa João queria levar. João não era fácil não, viu? João queria realmente pegar tudo, né? Aí ele disse: o gigante acordou, viu o moleque carregando sua harpa, perdão. João correu muito e o ogro atrás dele. E o ogro foi atrás dele, né? Mas João correu mais, era mais ágil. O menino desceu no pé de feijão e desapareceu. O gigante viu João, bem pequeno, minúsculo lá embaixo, ficou com receio de descer. Assim, João foi ganhando tempo. Quando estava quase chegando, gritou e pediu para a mãe trazer rapidamente o machado. Já no chão, João cortou o pé de feijão com várias machadadas. Um pé mágico se partiu, começou a cair, e o ogro provavelmente despencou e se quebrou todo. Não se sabe onde. João mostrou à mãe a maravilhosa harpa de ouro. Era ouro por todos os lados da propriedade, ainda mais com a galinha botando tantos ovos amarelinhos reluzentes. Ele e sua mãe ficaram tão ricos que nunca mais se preocuparam com absolutamente nada e viveram felizes para sempre. Vamos falar de algumas questões aqui. Primeiro, você observa que João, né, ficou com ouro, ele conseguiu sair daquela pobreza que ele tinha, né, por causa, primeiramente, do ouro que ele pega na propriedade do gigante, né, depois o ouro acaba, ele vai até a propriedade buscar mais ouro e pega a galinha dos ovos de ouro, que colocava, né, ovos de ouro, botava ovos de ouro. Mas você observa que aí o gigante percebe que é ele, né, e corre atrás dele. E o gigante cai do lado alto, né, e morre. Então você vê que o conto maravilhoso em si, ele nunca é bom para todo mundo, né? Tem essa particularidade. O conto maravilhoso é muito bom para uns e para outros nem tanto, né? Ou talvez péssimo, como esse ouro, né? Claro que tem um lado ruim, ele comia humanos, ele comia meninos, então ele não era bom, né? Mas você observa que para João conseguir ficar bem com a família, com a mãe dele, né? Ele se vale então de um bem que o gigante tinha, né? E aí ele corta o pé de feijão e corta também. Tem um filme até que foi adaptado, eu assisti no cinema, Jack. Jack, o Caçador de Gigantes, se eu não me engano. É esse mesmo. Que é baseado na história de João Pé de Feijão, né? Porque ele sobe até os céus, só que tem um enredo maior, né? Tem uma história maior, tem mais personagens, certo? Tem um aprofundamento, né, da história. Eu até aconselho vocês a assistirem. Então, observe que há aí, né, as personagens, né, que são de tempo passado. Nesse texto tem alguns trechos com um pouco de informalidade, tá certo? Que não é próprio do conto maravilhoso. Tiana, por que a senhora deixou? Eu deixei, tá? Estou falando agora com os meus meninos vão fazer o cursinho com a admissão no 6º ano, porque justamente para frisar esse aspecto, né? Você viu que tem um pra ali, o pra informal. Então, no conto maravilhoso, a gente vai observar a predominância da linguagem, da língua padrão, certo? Formal, língua padrão, formal, linguagem culta, né? Então, tem um cuidado. Até quando eu parei para elogiar o tempo verbal, né? Os pretéritos ali muito bem colocados. Então, tem que ser usado. Isso é realmente do gênero, esse aspecto do gênero, conto maravilhoso, fábula, tá certo? Existe essa língua padrão formal, tá certo? Então, nós vimos a questão da problemática, vimos o elemento mágico, né? Vimos o tempo indeterminado, vimos o momento de conflito, quando o gigante corre atrás do menino, né? Primeiramente, tem algumas problemáticas, né? Primeiro, quando o menino troca a vaca pelos feijões, que a mãe fica estressada e deixa ele dormir com fome, né? Depois ele sobe atrás para ver o que é que tem lá no fim, né? Do pé de feijão e volta com o ouro, mas ele corre também de lá, quase ele tinha sido, né? Quase ele tinha sido foi pego pelo gigante.
Num outro contexto, quando o dinheiro acaba, ele sobe quase que dessa vez, né? Se acaba porque o gigante corre atrás dele, e aí, ele, no momento de maior tensão, o conflito, ele corta o pé de feijão, pede ajuda da mãe, né? Que mande, pede para que a mãe jogue o machado, né? E com várias machadadas ele corta o pé de feijão, e daí o gigante cai, né? Vamos dizer assim, o vilão, né? É vencido, e vivem felizes para sempre. Essa é a estrutura do conto maravilhoso, tá certo, minha gente? Essa estrutura você vai ver, então, em vários textos. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, tá? Agora, há uma dicotomia, há uma diferença entre o conto maravilhoso e o conto de fada. Isso é um aspecto que nós podemos ver, né, em um próximo encontro, né? Inclusive, eu já vou começar com gêneros diferentes, abordagens, né, diferentes de gênero, e eu acho importantíssimo que vocês, né, especialmente os que vão fazer concursos, que querem fazer concurso, é muito importante conhecer os gêneros textuais, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise, uma análise de um texto muito conhecido. Quem puder, assista, né, a questão do filme, não é da Netflix, não. Eu acredito que ele está eu assisti no cinema. Pode ter no YouTube, inclusive, né? Mas aqui, ó, não sei se vocês vão ver, né? Não ver, bem, mas já tem alguns livros aqui, também não ia mostrar assim tão claramente. Já tem alguns livros aqui que eu vou deixar, ó, separados, tá? Para quem queira, na próxima semana, que eu prometi para que quem mais acertasse umas questões, iria ganhar um livro, né? Está aqui livros maravilhosos, clássicos, novinhos aqui, ó, separados, para, né, o ganhador. Ninguém vai poder optar, vai poder escolher uma dessas obras, tá certo? Quem acertar mais sobre gêneros, eu colocar gêneros e as questões textuais, né? Foi uma abordagem breve, claro que a gente faz bem mais em aula, né, na isolada, porque a gente aprofunda essas questões e vemos várias questões de concurso sobre o assunto. Mas eu espero que tenha ajudado, né? Quem gostou pode, inclusive, se inscrever no canal, se assim desejar, se inscreva, né? Deixe seu like, curte e compartilhe, tá certo? E na próxima semana, se desejar estar presente, a nossa live será um prazer, tá bem? Um abraço e até a próxima.